Está sendo gravada. Bom dia, minha irmã Cíntia. Tá fechado. Bom dia, o povo entrando. Deixa eu botar aqui, botei para gravar, passei o link. Mais um dia aí que vamos aprender um pouco mais. Meu Deus, que essa mulher é de Deus. Bom dia, Marcinha, que tá aí, ó, com máscara aí, prontinha para aprender. Erlane de Tiago, caneta na mão, despertou o povo, hein? Vamos começar, deixa só o pessoal já entrar. Cadê? Bom dia, Marcia, vamos lá. Tá congelando aí para vocês, gente, ou não? Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo direitinho? Bom, enquanto eu vou passar aqui o povo, colocando o povo aqui para entrar, bom dia para todo mundo, mais um dia aí de estudo, de aprendizado, e rápido, porque o tempo passa assim. Eu vou chamar aqui vou chamar de nossa professora, né? A mulher que o Senhor ali presenteou para compartilhar esse dom aqui com todo o corpo de Cristo. Vem para cá, nossa irmã Cíntia Tanuri, vem para dentro dessa sala, que essa sala é sua, minha irmã. Vem para cá. A palavra está contigo nessa manhã. Oi, bom dia mais uma vez a todos. Que alegria, né? Esses encontros têm sido motivo de muita alegria, de gratidão a Deus por estarmos aqui em mais um dia nessa viagem eletrizante aí em Gênesis. Eu gostaria de começar esse dia orando mais uma vez, pedindo ao Senhor a direção. Ele é o autor dessa palavra, é Ele que nos ensina, nos inspira, é Ele que se revela a nós através dessa palavra. Então vamos orar, hein? Pai querido, nós queremos te agradecer, te bendizer por mais esse dia, pela alegria de estarmos aqui juntos nesse momento, para aprendermos mais de ti mesmo. Confiamos, Senhor, que tu és o Deus que se revela a nós através da tua palavra. Obrigada por essa palavra que nos conta sobre todas as coisas, que nos ensina sobre o Criador de todas as coisas, que nos fala sobre nós mesmos. Nós te agradecemos e pedimos a tua direção, a tua condução em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom estarmos aqui, né, de novo. Vamos dar continuidade aí a esse livro maravilhoso, Gênesis. Muita coisa para a gente ver. Nós já vimos um pouquinho aí, né, desde a origem desse nome, né, lá no hebraico, Bereshit. Então, no princípio. Vimos também no grego, que significa origem. Vimos que esse livro fala de tantas origens, da criação dos céus e da terra, de tudo que neles há, da criação da natureza, do homem, né? A origem de tudo que nós contemplamos com os nossos olhos aqui, a origem do casamento, a origem do pecado, das dores da humanidade, a origem, né, ali dos povos, dos idiomas. É um livro de muitas origens, que nos conta sobre todas as origens. Nós vimos também, falando sobre Gênesis na última aula, né, dessa maravilha da criação, como nosso Deus, né, de forma tão generosa, criativo por excelência, foi formando todas as coisas, e Ele mesmo testificando de que tudo ficou bom, e quando chega no ápice da criação, né, a criação do homem, conforme a sua imagem e semelhança, Ele diz, ficou muito bom. Ele dá essa ênfase, revelando, mostrando, né, a obra-prima da sua criação, a coroa da sua criação, como somos conhecidos, alguém que ele deu ali entendimento, né, conhecimento, que ele fez para que se relacionasse com ele, que pudesse se relacionar com ele. Somos diferentes de todo o resto da criação. É tudo lindo, as estrelas, sol, lua, mar, animais, mas só nós temos essa capacidade dada pelo próprio Criador de entendimento e de podermos nos relacionar com Ele.
Então, nós vimos muita coisa, né, na última aula, e agora eu queria dar continuidade. Então, pega aí papel, caneta, e vamos anotar algumas coisas importantes para a gente entender. Quando nós estamos diante de um livro, é necessário que a gente conheça algumas coisas. Eu queria só um retorno aqui se o som está bom. Está todo mundo ouvindo bem? Ok, tudo bem. Então, para a gente entender, como eu falei do significado do nome, Gênesis. É importante a gente saber algumas coisas, pode parecer desnecessário, mas não são. Saber quem escreveu, né? Nós sabemos que o autor supremo é o Espírito Santo e ele inspirou homens a escrever. E no caso de Gênesis e os 5 primeiros livros da Bíblia, como nós vimos, né? Esse conjunto chamado aí de Pentateuco, né? 5 rolos, ou as leis de Moisés, a lei de Moisés, as escrituras sagradas, esses 5 primeiros livros aí, são conferidos ao escritor Moisés. E é necessário a gente entender também em que contexto esse homem Moisés escreveu esses livros. Porque quando a gente entende, né, quem escreveu, onde ele estava, o que estava acontecendo, para quem ele escreveu, a gente pode ter uma compreensão mais ampla dessa obra, do que está sendo dito naquele tempo, está sendo dito hoje, porque essa palavra é viva e ela continua falando conosco até os dias de hoje. Nós estamos viajando por história, por personagens, por lugares que continuam testificando de fatos até os dias de hoje, nos ensinando sobre tantas coisas importantes. Então, é interessante a gente saber que Moisés estava no deserto, conduzindo o povo de Deus a uma terra prometida pelo próprio Deus a esse povo. O povo de Deus havia ficado ali 400 anos escravos no Egito. Imagina só, 4 gerações ficaram ali no Egito, aprendendo uma outra cultura diferente da que o Senhor havia entregue ao seu povo. Naquele lugar se adoravam deuses, não era um Deus, eram deuses. Então, muita coisa que o povo foi aprendendo ali, que estava entrando em contradição com os ensinos do próprio Deus. Então, Moisés, ele vai escrever esses livros e ele vai estar ali instruindo o povo a um entendimento, né? Fazendo assim, vamos dizer assim, uma faxina de tudo aquilo que foi agregado àquelas gerações, em 4 gerações, em 400 anos, que não estava em conformidade com a palavra, com a verdade, com esse Deus que chamou esse povo à existência e chamou para si mesmo. Então, a gente vai ver Moisés ali, né, o próprio Espírito Santo inspirando Moisés a contar para esse povo a sua própria história. Dizer para eles de novo, espera aí, eu vou contar para vocês quem eu sou. Eu vou me revelar a vocês, eu vou contar para vocês como tudo começou. Porque aquele povo, eles viveram em uma terra que se adorava o Deus Sol, o Nilo, as águas, se adorava um pássaro, né? Havia um Deus ali que era um pássaro, um jacaré, um crocodilo do rio Nilo. Então, Moisés, olha só, esse Deus detalhista, poderoso, ele entendendo que esse povo precisava, então, agora voltar ao início de todas as coisas, realinhar, reaprender a verdade de todas as coisas. Ele vai, então, deixar Gênesis nesse primeiro e segundo capítulo. Esse primeiro e segundo capítulo é muita coisa, gente. Ele é muito profundo, tem muita revelação aqui, porque ele vai deixar ali para o povo, então, agora, uma revelação inédita, né? De todas as coisas. Havia, claro, naquela época, em outras culturas, alguns relatos de como eles imaginavam que tinha tudo começado, como foi a criação.
mas nada que de fato, né, correspondesse à realidade. Então, Deus vai deixar ali registrado, através da vida de Moisés em Gênesis, detalhadamente. A gente vai vendo ali, quando a narrativa começa, detalhadamente, cada dia, o passo a passo, como a terra estava, sem forma, vazia, quem estava lá, como tudo foi organizado, foi feito. Deus vai mostrando, né? Esse passo a passo de todas as coisas, vai revelando. Então, Moisés, ele vai ali narrando, e aí nós dissemos aqui na outra aula que pura revelação, né? Porque ninguém estava ali. Quem poderia estar ali, senão o próprio Deus triuno, dizendo, olha, haja luz, e a luz se fez, como está escrito, falando como o homem foi feito pelas suas próprias mãos, a matéria-prima da terra, o sopro divino nas narinas, para ele se tornar, então, alma vivente. Então, Moisés, ele vai narrando algo que o próprio Deus vai revelando a ele, como tudo se fez. Então, ele vai declarar ali sobre a natureza, sobre todas as coisas que vieram a existir, né? O verso primeiro, ele vai dizer, no princípio era assim, estava dessa forma, e Deus criou os céus e a terra. Essa é uma revelação muito importante para nós cristãos. Ela é base de todas as coisas. Então, ela vai dizer, olha, existe um Deus. As pessoas aí fora, às vezes, se referem a Deus como uma força, uma energia, né? Deus em tudo. Oi, alguém falou alguma coisa aí? Alguma pergunta? Não, então vamos continuar, né? E ele vai se referir agora a um ser supremo, a Deus, uma pessoa, e ele como autor de toda a criação. E isso é muito importante que a gente entenda. Aquele povo precisava ouvir isso. O povo de Deus que passou 400 anos ali, em uma cultura tão diferente, agora entende que quem fez o sol foi Deus. E eles conhecem agora como Deus fez o sol. E eles vão entender que o sol é parte da criação de Deus e não é um Deus. E eles não precisam reverenciar o sol como se fosse um Deus e que pudesse ditar a vida dos seres humanos. Naquele tempo também, né, eles consultavam as estrelas, como até nos dias de hoje a gente vê. Algumas pessoas ainda entendem assim. Então, aqui a narrativa de Gênesis vai dizer: tudo é criação de Deus. Ele criou, ele nomeou e ele criou para um propósito. Deus vai dizer por que ele criou o sol. Porque ali no quarto dia ele diz que ele criou os luminares, né? O sol para governar o dia, a lua a noite, para determinar estações e tempos. E ele vai dizer: eu criei e criei para esse propósito. Tem um propósito de ser em todas as coisas da natureza, como o nosso propósito. Segundo a sua imagem e semelhança, para a glória de Deus fomos feitos, para revelar a Ele mesmo nessa terra. Somos representantes dele aqui, por isso o homem é diferenciado. Por isso, quando ele cria o homem e ele faz dessa porção, né, da terra e do céu, do fôlego de Deus, e ele fala que somos a sua imagem e semelhança, ele diz: agora vocês são diferentes. Vocês vão governar sobre todas essas coisas. Ele vai dizer, né, ele vai preparar tudo. Você vê que Deus arruma a casa, né? Antes do homem chegar. Deus vai criando as coisas, vai colocando tudo em ordem, separa as águas das águas, né? Separa a água aqui debaixo da água de cima, as nuvens, né? Faz o firmamento, manda a relva crescer, dá ordem para que ela produza sementes e se multiplique. Deus não vai ficar ali criando todo de árvore, criando todo de animal. Ele criou uma vez só e deu potencial, né, capacidade para que se multiplique e continue a esparramar sobre a terra. Da mesma forma que ele faz com o homem, ele nos abençoa e manda a gente multiplicar e encher essa terra. Mas ele vai dizer ao homem: agora governe sobre tudo isso.
né? Ele vai dar a Adão ali o direito de todos os animais, Adão colocar nome, ele dizer, então ele nos faz diferenciados ali do restante da sua criação. Deus arruma essa casa, prepara tudo. Olha que carinho, olha que coisa incrível, maravilhosa, né? Deus podia fazer tudo em preto e branco, não podia, gente? Podia? Ele é o Criador. Eu desenhei essa tela aqui que vocês estão vendo aqui ao fundo. Eu poderia ter pintado de qualquer cor. Fui eu que fiz. Eu decidi fazer assim. Deus fez a terra e tudo o que há, e ele decidiu que fosse assim. Tem cor, tem cheiro, tem sabor. Para nossa alegria, ele fez todas essas coisas. Ele preparou todas essas belezas e depois, então, o último ponto da criação, ele cria o homem. A coroa da sua criação, tudo já pronto para o homem desfrutar de todas essas coisas e governar sobre todas essas coisas. A palavra nos diz que a criação, ela fala de Deus, ela revela desse Deus bondoso, generoso, criativo por excelência. Ela nos fala de atributos de Deus, da bondade de Deus. Percebe-se cada detalhe, a profundidade de cada detalhe, né? Às vezes nós ouvimos, estudado isso nas escolas, né? Sobre um evento, uma explosão, Big Bang, né? E tudo se fez a partir de uma explosão. Imagine como é que alguém, eu fico pensando como alguém pode ter a capacidade de entender que se fez dessa forma, porque são tantos detalhes perfeitos que só alguém supremo, com uma inteligência inatingível, poderia pensar em cada detalhe. Olha como nós somos feitos, né? A nossa Constituição. Imagine alguém que gera dentro de si outra vida, que é uma célula informe, né? Quando nós estamos ali no ventre, e daquilo ali vai crescer braços, dedos, perna, olho, boca, cabelo, e tudo se faz e se transforma em uma pessoa. Pensar que uma explosão, algo, um acidente fez tudo isso é loucura. Isso eu considero loucura. Então, Gênesis ele vai detalhar, né, coisas importantíssimas para a gente entender ali. Então, nessa visão panorâmica de Gênesis, nós poderíamos dividir Gênesis de duas formas, primeiramente. Então, coloque aí essa divisão, do capítulo 1 até o 11, a primeira parte, e depois do 12 ao 50, a segunda parte. Então, a gente poderia dizer que essa primeira parte, do capítulo 1 ao 11, basicamente está falando da história da humanidade, de toda a criação. Seria o ponto central, né? Vamos dizer assim, do capítulo 1 ao 11. É o que está nos contando a história geral de toda a humanidade, de toda a criação. Do 12 até os 50, Deus vai nos falar através da história de Abraão e sua família, de um povo, do seu povo, a história do seu povo. Basicamente, do 12 ao 50, Deus... Cíntia? 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 E mais... Cíntia, você está me ouvindo? Deu uma congelada. Deu uma congelada. Voltou? Voltou, tá dando uma picotada, e deu uma congeladazinha quando você foi falando do capítulo do 12 ao 50, e deu aquela congelada. Então, vou repetir. Do 12 ao 50, basicamente, nós vamos ver aí a história do povo de Deus sendo contada através da vida de Abraão e sua família.
E nós podemos também subdividir essas duas partes que eu falei para a gente entender melhor. Então, na primeira parte, né? Nós vamos colocar aí, do capítulo 1 ao capítulo 11. Como é que a gente pode fazer essa divisão dentro dessa parte aí? Nós vamos dividir em 4 partes. Pronto? Anotaram? Então, vamos ver. A primeira parte, a criação. Né? É isso que nós estamos falando aqui. Capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre a criação. Detalhadamente, por favor, leiam esses capítulos. É maravilhoso essa narrativa. É saber como tudo começou, como nós viemos a existir. Depois nós vamos à segunda parte, a queda do homem. Ali no capítulo 3 vai nos falar também como que aconteceu. A origem do pecado, a desobediência, né, do homem. E a queda, o resultado dessa queda, as consequências dessa queda que estão até hoje, né? Isso não aconteceu, não diz respeito só a Adão e Eva. Toda a humanidade, né, sofre por conta dessa queda. Há consequências sobre toda a humanidade. Está oscilando. Cíntia, tá aí. General de guerra. Oscilou um pouco a internet da Cíntia. Cíntia, oscilou de novo. Né? Oscilou novamente a internet. Pode ser o local, não sei. É a internet. Acho Pode que é a ser. internet. Como é que tá o sinal aí? Aqui tá normal, não tá paralisando para mim. Eu tô vendo vocês. Tá paralisando para Cíntia ou para mim, gente? Me fala aí. Me conta aí, gente. Para mim também tá oscilando também, para mim. É o da Cíntia. O meu aqui tá ótimo. É o da Para mim está Cíntia. oscilando também, está pausando. Show, show. Não é sempre não, Cíntia. É às vezes dá aquela oscilada e dá uma congelada e aí volta o sinal. Mas vamos Então, seguir. Vai ficar tudo aqui. bem. Isso. Vamos continuar aqui, eu vou repetindo. Vamos seguir, né? Vamos seguindo, Então, isso. aí a queda do homem fala também não só de Adão e Eva, mas todas as consequências geradas até os dias de hoje, né? Essa história conta a nossa história. Por isso, lá no capítulo 3, no verso 15, eu estava dizendo, né? Que vem pela primeira vez, então, a promessa de Jesus, do Redentor, aquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Vai falar também da solução. A resposta já estava, antes do pecado vir, Deus já tinha tudo pronto. Deus não é surpreendido por nada. A palavra lá em Romanos vai dizer que antes da fundação do mundo, né, Jesus já tinha sido sacrificado por todos nós. Então, a palavra, ela está toda interligada, é uma história só sendo contada. E uma história que nós já sabemos o final dela. Essa é a melhor parte, né? É a vitória de Deus e o seu povo. Então, aí a quarta parte, né? A terceira parte, a segunda parte é a queda, e a terceira parte a gente vai ver também a história do dilúvio. A história de Noé, essa é uma história muito conhecida. Noé, sua arca, os animais, né? E essa história também vai nos falar muito, muito sobre tudo isso que aconteceu, sobre a multiplicação do pecado, do mal sobre a terra, sobre essa aliança que Deus faz com o homem. Vai voltar, dá uma osciladinha, mas volta. Talvez já ouviram aí, deu congelado, né?
Isso. Paramos no dilúvio de Noé. Ao vivo tem essas coisas. Ao vivo é assim mesmo. Caiu. Daqui a pouco a gente já está voltando. Começa a oscilar muito a internet e dá essa caída. Sabemos que a internet vai nos levar para outro patamar, né? Mas é preciso entender essas oscilações. Cíntia está voltando já já. Bebe uma água aí. Gente, Voltamos. desculpa, a internet hoje tá legal, né? A internet é assim mesmo, né, Cíntia? Vai nos levar para longe, mas tem essas coisas. Nós vamos ter que refazer a aula, né, gente? Eu vou ter que a gente dar uma repassada aqui no ponto a ponto, para a gente não perder nada, né? É uma parte importante, não dá para nada. Então, vou pedir desculpa a vocês pela internet, espero que na próxima quarta esteja melhor, mas aí, então, eu parei, vocês conseguiram ouvir até o dilúvio? Sim. Poxa, essa aula mágica, mas a gente não deixa de pegar, não. Grava ela e manda. Naera mandando gravar. Dilúvio que vocês... Foi isso? Foi. Sobre o dilúvio. A internet não vai prosseguir aqui, né? A internet... Que pena, gente. Cadê tua nave, amiga? Na tua nave não fica melhor, não? Posso sentar lá. Peraí. Nós temos quanto tempo aí, Mônica? E temos um tempo bom. A gente ainda vai aí para 10 minutos ainda de aula. Dá tempo a gente finalizar aqui a parte do dilúvio, o quarto passo. E quando for semana que vem, a gente dá uma repassada, né? Cíntia, acredito que está indo lá para a nave. Isso. Estou indo para a nave. Ó. Tá dando para vocês me ouvirem aí? Sim, estamos ouvindo bem. Não vamos perder, não. Deixa eu ir para a nave ali, então. Hoje não deu para mim ficar ali no espaço que eu tinha preparado, né? Hoje a minha filha está tendo aula ali na faculdade, agora não deu para ficar lá. Mas eu volto aqui para a nave para a gente não perder. Quem tem uma nave tem tudo. Me ouvir aqui agora? Tá ótimo. Isso. Tô chegando, meu povo, desanima não. Eita! Diz a Mônica aí, não desanima não. Tá chegando. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Vamos. Então essa divisão aí, essa primeira divisão que eu estava falando, né, de Gênesis, capítulo 1 ao 11, a subdivisão. Então vamos lá, a criação, a queda, a história do dilúvio, essa aí, Noé, sua arca, os animais que foram entrando na arca, né? E essa história vai nos falar de coisas importantes, de aliança de Deus com seu povo. Essa história vai nos contar sobre como o mal se multiplicou sobre a face da terra, né? E nós vamos fazer a última parte, que é a história da Torre de Babel. Quem se lembra? Né? Teve até novela aí com esse nome. Lugar de confusão, né? Antes disso, lugar vez do homem, mais uma vez, né? Quer ir além do que Deus propôs ao homem. Então, ali também é a origem dos povos, dos idiomas, porque Deus vai confundir a linguagem daquele povo, eles vão se esparramar pela terra, e nós vamos ver ali, então, muita coisa acontecendo, né? Idiomas nascendo ali, e o povo se espalhando sobre a face da terra. Então, essa é a subdivisão em 4 partes, do capítulo 1
ao 11 de Gênesis. Agora vamos ver como é que a gente pode dividir do 12 ao 50. Anota aí. Do 12 ao 50, a história principal, lembra que eu falei que a história principal é sobre o povo de Deus, né? Através da vida de Abraão e sua família. A gente vai ver essa história sendo contada aí. Então, como subdivisão, a gente vai ver a história dos patriarcas, dos 4 principais patriarcas, né? Abraão primeiro, depois Isaac, depois Jacó e, por último, José. Deu para anotar aí? Deu para pegar? Muito bem. Então, a gente vai vendo essa história aí sendo contada, né? Isso é importante. Porque o livro de Gênesis ele é extenso de história. Lembra que eu falei com vocês que foi mais de 2.000 anos, né, de história sendo contada aí. Então, não é só porque tem 50 capítulos, não. Foi muita coisa que aconteceu e Moisés, né, fez esse resumão aí de todas essas histórias para ensinamento daquele povo. Moisés estava ali no deserto, lembra que eu falei com vocês? O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. O povo estava saindo de um lugar do Egito onde uma cultura foi implantada, né? Eles aprenderam muita coisa que não condiz com a verdade. Eles precisavam conhecer agora, né, o seu Deus, voltar a conhecer gerações que, naquela época, era até hoje, né, mas muito mais antes, as pessoas contavam as histórias de pais para filho, iam passando de geração em geração os feitos do Senhor. Mas eles estavam em terra estranha, então muitos que foram nascendo ali, já escravos no Egito, foram já desde cedo, né, estando expostos àquela cultura, aqueles saberes, aquele entendimento que não condizia com a verdade do nosso Criador. Então, aquele povo, imagina só como é que eles estavam ali, né? Com a mente um pouco confusa, né? Com tanta coisa. Então, Deus, na sua bondade infinita, ele vai, através de Moisés, clarear as coisas. Esse haja luz sobre a terra está até hoje, haja luz no nosso entendimento. O Espírito Santo é aquele que continua iluminando a nossa compreensão, o nosso entendimento para podermos discernir todas as coisas. Aquele povo também, eles iam entrar em uma nova terra, que também era dominada por pessoas pagãs, tinham outras crenças em outros deuses, então eles eram quem somos nós, quem nos criou, que povo somos nós, o povo de Deus, né? Sabendo entender tudo que Deus queria que eles revelassem ao mundo, aquelas pessoas onde aquele povo onde eles iam ali agora adentrar aquela terra, contar sobre esse Deus, eles precisavam ter isso muito afirmado dentro deles. Então, quando Moisés começa a criação, nós vamos ver o cuidado de Deus, né? Eu queria vocês lerem 2 e 3. Esses capítulos são muito reveladores. Se não houver na Bíblia, livro por inteiro, mas eu estou especificando agora esse capítulo. Como chegaremos no dia de hoje entendendo que tínhamos um Salvador? Começou. Como a gente entenderia a necessidade de ter um Salvador, de ter um Redentor, Jesus? Então, isso serve de base para todos os outros livros, para tudo que vai ser contado adiante. Ver Deus criando para organizar essa casa, colocando tudo em ordem, fazendo ali a separação das coisas, a água da porção seca. Do 4º dia ao 6º dia, né?
Ele então vai fazendo com que tudo seja povoado, vamos dizer assim, né? Os mares, então ele vai dar ordem ali a partir do quarto dia, que se encha de vida, os céus, as aves voando, né? Ele vai falar que a terra agora tem autoridade, ele está dizendo que a terra brote os animais de todas as espécies, né? Os domésticos, os selvagens, ele vai então fazer tudo acontecendo, né? Enchendo, preparando para a chegada do homem no sexto dia. Tem uma coisa também que foi me perguntado aqui no privado, e eu vou aproveitar agora, não sei se a pessoa que me perguntou está aqui, deixa eu passar aqui para ver o rostinho, está aqui, isto, sobre essa questão do dia do descanso, né? Deus descansou, né? Está dito ali, né? E no sexto dia, né? Depois que Deus criou todas as coisas, né? E no sétimo dia, Deus descansou da sua obra, da sua criação. Então, quando a gente lê esse relato, né? A gente pode nos fazer algumas perguntas, surgem aí realmente. Mas Deus, ele se cansa? Deus precisa descansar? Né? Isaías vai dizer que esse Deus não precisa descansar, né, Clifton? Estou olhando aqui para o Clifton e lembrando, né? A palavra diz que os jovens cansam, né, Clifton? Precisa descansar. Eles correm, eles cansam, mas Deus não se cansa. Então, não tem contradição aqui, não. É por causa do termo e da origem, né, da palavra no hebraico e o significado, né, dessa palavra. Então, ela tem um significado mais amplo do que nós entendemos aqui em relação a descanso, a descansar. Então, esse dia, a gente vai ver que esse dia foi diferente. Todos os outros dias, vocês percebem que vai dizer assim, então foi tarde e manhã daquele dia. Por que será que não diz assim, manhã, tarde daquele dia? O dia não começa assim? O sol nasce, manhã e tarde? Para o judeu, não. Né? Para o judeu, o dia começa ali na viração, né? No declinar do sol às 6 horas da tarde. Então, começa sempre um novo dia para ele assim. Por isso, a narrativa, ela não está sendo escrita para um povo, não está sendo escrita para isso mesmo, Clifton, isso mesmo. Nayara está falando aqui a trajetória de Moisés, não deu tempo de eu ver aqui a pergunta de Nayara, mas a trajetória de Moisés com o povo no deserto. Parece que é isso que ela está dizendo, né? Foi escrito ali. Então, o livro foi escrito para os judeus, por isso essa linguagem, às vezes para a gente é estranho. Tarde e manhã daquele dia. Mas para aquele povo havia um sentido. Sim, para eles o dia começava assim. A cada viração do dia ali, quando declinava o sol, às 6 horas, já era um novo dia. Mas vocês vão ver que nesse último dia não tem isso. Por quê? Esse dia não terminou. Esse é o dia interminável. Esse descanso que está dizendo de Deus, é o descanso que ele nos chamou, é o desfrutar de tudo isso que ele criou. Pense, Deus criou tudo com esse amor, com essa perfeição. Nos criou e nos criou para estarmos juntos com ele, desfrutando de todas essas coisas, sem fim, sem terminar. Não vai ter mais tarde, manhã daquele dia. Aí eu me lembrei de algo tão precioso que é agora. Antes do sol, aquele Deus que era adorado no Egito, que Deus que é parte da criação. Antes de iluminar ser criado, já tinha luz. A luz do próprio Deus iluminava a terra. E essa luz, como em Apocalipse vai dizer, ali também não haverá noite, não haverá escuridão, porque o próprio Deus vai iluminar tudo. Nós estaremos nisso de novo. Nós voltaremos à nossa origem, a nossa origem é Ele. Voltaremos para o qual fomos criados, para esse dia interminável, desfrutando, usufruindo de tudo. Faltou um minuto, Mônica! Ai!
Um minuto. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Nós vamos dar continuidade a isso. Vou tentar providenciar aqui um lugar, né, onde essa internet não fica oscilando, não nos impeça de continuar aqui essa viagem eletrizante desse Deus tremendo, dessa criação maravilhosa e de tudo que ele diz sobre ele e sobre nós. Né, vamos conhecer mais, vamos mergulhar mais. Esse dia, vamos continuar falando desse dia interminável aí, tá bom? Então, até a próxima quarta. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, pela companhia, que o Espírito Santo continue falando aí. Ele é aquele que fala e nos ensina todas as coisas.